Meus irmãos, bem-vindos a mais um IBNJ Cast. Estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade, agradecer depois também a minha esposa Karine pelo convite, ao Michel pelo convite, agradecer a vida dos pastores pelo empenho e pelo local, né? Que o Senhor esteja nos direcionando para mais um IBNJ Cast. A gente está aqui com os nossos convidados de hoje, aqui minha esposa Karine. Prazer, gente. Estamos aqui de volta com o IBNJ Cast. Muito feliz em receber esse casal maravilhoso e abençoado, né? Um testemunho maravilhoso. Aqui a gente vai fazer um bate-papo e a gente quer saber um pouco sobre vocês, né? Quem é a Ana, quem é o Jefferson. Então, a gente vai dar a primeira palavra para as mulheres. Só antes, né? Eu dei boa tarde para Karine, boa tarde Jefferson, boa tarde Ana. E aí a gente quer falar um pouco sobre você. Quem é a Ana? A Ana criança, a Ana jovem, a Ana até hoje, mãe, esposa, né? Nós queremos saber um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua história aí, se você puder estar contando. Amém. Então, obrigada pela oportunidade, né? É um privilégio poder estar aqui, poder falar um pouco da minha história, porque a gente não glorifica aquilo que a gente fez, mas a gente glorifica aquilo que o Senhor fez, né, através da nossa história, do nosso testemunho, o poder de Deus. Meu nome é Ana Paula, mãe de 3 meninos. 3 meninos? Não, 2 meninos e uma menina. Mãe de 3 crianças, esposa do Jefferson, né, hoje meu marido. Eu fiquei 5 anos solteira, 5 anos eu fiquei sozinha com os meus 2 filhos, né, que não é filho do Jefferson. E depois eu vim pra cá, né? E foi aqui que o Senhor restaurou minha vida, né? Eu sigo Jesus desde meus 19 anos, hoje eu tô com 34 anos, né? E ainda estou na presença de Deus. Amém. Né? Glória a Deus. Restaurada, né? De uma vida muito fracassada, né? Venho de abusos, venho também de falta paterna, materna. Mas em tudo isso, hoje eu consigo, ou tento, né, ser mãe e ser esposa, né? Porque eu acredito que de uma vida fracassada, Deus pode restaurar e me tornar mãe. Glória a Deus. Glória. E o Jefferson? Quem é o Jefferson? Bom, eu sou o Jefferson, sou filho dessa casa, né? Quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui. Sou esposo da Ana Paula, né? E amanhã nós vamos fazer 7 anos de casado. Eita, Daqui a pouco, né? Agorinha. Verdade. Vamos fazer dia 8 de dezembro. Obrigado. Verdade. Parabéns. Vamos fazer 7 anos de casado, né? E o 7 é um novo ciclo, né? Um novo tempo, uma nova história. E até que o Senhor tem nos ajudado, né? Como ela disse, eu aceitei Jesus assim quando eu conheci ela. Ela foi o motivo de eu ter permanecido na igreja. Foi a estratégia de Deus, né? Porque quando eu cheguei, não era crente. E foi logo no primeiro culto, a gente se conheceu. Ela olhou para mim primeiro. E a partir desse dia, nós nunca mais paramos de falar. A varoa da oração. Traduziu, né? É o que ele fala. Traduzindo. Eu dei em cima dele. Deu em cima de mim. A oração deu uma olhadinha. Vai, hoje casado, 7 anos casados. Sim, viu? Valeu a pena dar uma olhadinha. O fruto, né? O fruto. Mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Nós temos, durante esses 7 anos, foram muitas experiências boas, ruins. Temos histórias para contar, né? Muito. E é isso que a gente quer saber aqui, né? Muito. É que a gente tá querendo saber as histórias de vida de vocês. Mande as perguntas. Tudo que Deus tem feito, tudo que Deus fez, né? Porque, igual você falou que teve uma infância, uma juventude, né? Um pouco turbulenta, Sim. com abusos, Sim. falta paterna. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente esses traumas, assim, e aonde foi que você falou, não, eu deixo isso pra trás e vou viver uma nova história, né? Sim. Esses dias eu tava muito pensando, né? Um pouco na minha vida, porque eu fui... minha mãe é brasileira, quem me criou, ele é guyanais, eu venho da Guiana, que é uma educação totalmente diferente, né, do Brasil,
nunca morei no Brasil, é meu sonho, na verdade, ir pro Brasil, morar pro Brasil. Eu falo bem português porque eu estudei, né? Eu quis me aprofundar e porque é a minha origem, né? Minha mãe é brasileira. E a minha mãe me teve muito nova, né? Minha mãe me teve muito, muito, muito nova, acho que tinha 19 anos. Meu primeiro irmão tem 15, minha mãe teve com 15 anos. E por a minha mãe ter muitos traumas, né? Por a minha mãe ter sofrido muito na vida dela, então, assim, ela ficou um pouco desapercebida, um pouco dos cuidados de mim, né? Então, com 8 anos de idade, eu já fui abusada sexualmente, né? Infelizmente, a minha mãe, ela tinha aquele... hoje eu entendo que talvez seja... um descuido que ela teve, assim, não maldoso, mas uma mulher que era espancada pelo homem, uma mulher que era humilhada, às vezes, né, a gente não consegue, às vezes, cuidar de tudo e ter o controle. Minha mãe teve 10 filhos com um que faleceu. Então, assim, hoje eu entendo muito a minha mãe. Então, com 8 anos, eu fui abusada pelo nosso vizinho, né, e eu fui taxada como a culpada, porque eu era a única menina, então dizer que a culpada era eu, né, eu que carreguei aquela culpa. Então, o primeiro sintoma que eu tive foi a culpa, né, então você é a culpada disso ter acontecido. Então, eu carreguei essa culpa com 8 anos de idade. E com, acho que mais ou menos uns 10 para 11 anos, eu lembro assim como se fosse ontem, né, a minha mãe, meu padrasto espancava muito, mas muito a minha mãe, que quando ela dormia de noite, ele pegava o balde de água gelada e jogava nela, né, e ela descia, eu lembro que a nossa casa era em cima e embaixo, ela descia pra baixo e ela dizia, ela me acordava, né, pra ver se ele não fazia nada com a gente, que eu era mais velha, e eu me acordava, e eu lembro assim que Karine, que eu me lembro isso como se fosse ontem, né, hoje não me dói, mas é uma coisa que a gente não esquece, né, e ela disse assim, olha, filha, nunca ame um homem, né? A gente não nasceu pra amar homem. Então aquilo ficou gravado no meu coração. Imagina, né, você não ter o seu pai. Meu pai tinha me abandonado, meu pai ex-militar, tinha largado a minha mãe. E então, assim, eu já não tinha um pai, né? O meu padrasto não conseguia ser pai pra mim. Então, eu acreditei que realmente a gente não pode amar o homem, porque a figura paterna que eu tinha tido estava totalmente distorcida. Eu não via um homem sendo um protetor, eu não via um homem que ia respeitar. Então eu acreditei, acho que eu tinha mais ou menos 10 para 11 anos, e quando foi com uns 13 anos, fui abusada de novo, mais uma vez por alguém da família, né? Minha mãe tinha o costume de me deixar na casa de um, na casa de outro, e dessa vez foi alguém que é familiar, né? Alguém que é da família, e ele fazia isso e dizia assim, olha, você não pode contar, porque se você contar você apanha, ou então eu mato a sua mãe. E ele sabia que a minha mãe não tinha família, não tinha ninguém, era só eu e a minha mãe. Então, mais uma vez, a figura masculina, para mim, era uma coisa que eu dizia assim, eu não vou suportar homem na minha vida, né? E, infelizmente, com 15 anos de idade, 13 para 15 anos, eu já saindo da escola, um namorado da minha prima, né, me perseguia depois da saída de escolar, e mais uma vez eu fui abusada sexualmente, né? Mas dessa vez para pior, ele me levou no mato, me espancou muito, né? Era um homem assim, quase de 2 metros, me fez muito, muito mal. E aquilo que aconteceu com 8 anos me aconteceu com 15. Por quê? Porque chegando na casa da minha avó, que eu estava na casa da minha avó por um pouquinho período, ele chega, né? E foi descoberto que é o namorado da minha prima. E eu contei pra minha avó, e minha avó fez exatamente a mesma coisa que lá atrás. Você é culpada. Você que é culpada disso. E você não pode contar, porque você vai destruir a minha filha. Você vai destruir ela, então você não conta. Você tem que ficar calada. Então, mais uma vez, aquilo ali foi, assim, a chave... Só que ali, aquela chave fechou pro mal, né? Porque existe a chave do bem e a chave do mal. Aquela foi a chave do mal, fechou pra mim, né? Então, eu decretei com 15 anos que eu não ia me relacionar com homem nenhum, né? E daí começou, infelizmente, uma vida de fracasso para fracasso. Foi aonde, né, eu saí da minha família, eu fui adotada, né? Então eu ficava em família d'accueil, ficava em várias famílias, e eu fugia, eu voltava, comecei a usar, né, com mais droga, comecei a usar, e eu comecei a dizer que pra mim que homem não presta. Então, se homem não presta, eu vou me relacionar com mulher, né? Por quê? Porque eu achava que homem ia me fazer mal.
homem nenhum podia me tocar. Então eu tive aquele repúdio do homem, né? Eu tive aquele trauma e um ódio, né? Na verdade era o ódio que eu tinha. Aí dizer, poxa, eu não tenho um pai, né, pra me proteger. Que o pai, ele é pra proteger e eu não tinha. Então, tipo assim, botei na minha cabeça, quem vai me proteger é eu. Então, a partir de agora, eu que me protejo, eu que vou cuidar de mim. Então, eu comecei a me relacionar desde muito nova, na escola já, comecei a me relacionar com meninas, né? E minha mãe não sabia, ninguém sabia. Também eu não era de me abrir. Comecei a me relacionar e comecei a ter casos com mulheres. Fui crescendo também, tendo caso com mulheres. E eu me apaixonava literalmente, né, por mulheres. Então, assim, eu disse assim, pra mim, nunca vou me casar e nunca vou ser mãe, né? Disse, não vou ser mãe, não é pra mim. Esse negócio de homem nenhum presta, porque é o que eu escutei a vida inteira, sabe? Minha mãe disse assim, homem não presta. Então, pra mim, se homem não presta, não presta. Então, assim, eu fiquei muito tempo, fiquei na escola, eu gostava muito de estudar, eu era uma boa aluna, mas infelizmente, por eu não ter uma estrutura familiar boa, aquilo atrapalhou minha escolaridade, né? Atrapalhou, as professoras, elas investiam muito em mim, porque elas viram que eu tinha essa vontade de estudar, eu gostava disso, né? A primeira vez eu queria ser advogada, depois eu queria fazer enfermagem. Então, assim, eu sempre gostei disso. Mas, quando você não tem uma estrutura, uma base, isso acaba tirando o propósito, tirando aquilo que realmente é pra você viver. Sim. E, infelizmente, quando eu completei 16 anos, em 2006, eu sofri um acidente de carro. Eu tava numa família, uma família tinha me pego, né, a assistência social tinha me colocado nessa família, porque eu brigava muito, né, eu era de brigar, eu brigava toda hora, todo tempo. E eu lembro que em 2006, Karina, foi assim um divisor de água pra minha vida. Com 16 anos, eu acho assim que foi, eu acho não, tenho certeza que foi uma dor com propósito. Já não era aquela dor sofrida, era uma dor com propósito, era uma dor diferente. E com 16 anos, um rapaz, eu tinha um namorado e que eu tinha gostado dele, mas a gente não mantinha a relação, mas eu tava começando a gostar dele. Mas hoje eu entendo com a maturidade que eu tenho, que esse rapaz foi porque ele fazia o que um pai poderia fazer pra mim. Sim. Ele cuidava de mim, ele me dava as roupas, ele me dava as coisas. Então, pra mim, aquilo ali foi tendo uma visão diferente de um homem. Eu tava tentando dando aquela oportunidade pra mim, assim, poxa, então finalmente um homem, ele pode fazer alguma coisa, né? E quando ele me levou de carro, eu tinha brigado na escola, ele tinha me expulsado, né, de casa. Eu lembro que a polícia veio me buscar e tudo mais. Eu tava toda cheia de sangue. E a gente entrou no carro. E esse rapaz, ele tava dirigindo 140, mais de 140 por hora. Ele não bebe, não fuma, muito boa pessoa, boa família. Só veio mesmo pra me ajudar da vida que eu tava tendo. Eu não tinha pra onde ir, então ele me deu uma carona e falou assim, vamos ver o que vai acontecer com você, né? E quando eu sofri esse acidente de carro, eu falo isso assim com todo o meu coração aberto pra você, porque foi uma experiência que eu tive, né? E eu lembro que eu estava deitada, né? Eu estava deitada, estava com cinto, e eu tive uma visão. E foi a primeira vez em toda a minha vida que eu tive uma visão. Eu nunca tive visão, eu não era evangélica, eu não gostava nada de crente. Ana, só pra gente entender aqui, talvez alguém... você estava indo de onde pra... Tipo assim, o que era o destino? Ele não ia pra lugar nenhum, ele só me pegou. Você estava de passeio, no caso? Sim, porque como assim, ele tinha me expulsado da onde eu tava, eu não tinha pra onde ir, o meu pai não queria me pegar, então ninguém me queria. E ele, por me conhecer, né, então ele já me ajudava, já muito. Então ele falou assim, vamos entrar no carro e vamos ir. Eu lembro que ele falou assim, vamos pra estrada. E nessa estrada, eu já passei de novo por lá, já teve vários acidentes também. Então eu falei assim, vamos ir, porque... De qualquer forma, eu não tinha alguém assim, tal hora você entra. Não, eu era do mundão, livre. Entendeu? Eu era livre, entendeu? Não tinha uma pessoa pra colocar um limite. Não. E eu também nunca permiti ninguém pôr limite, então por isso que eu ficava muito pra lá e pra cá, né? E aí eu tava deitada, e eu tive essa visão. Eu vi o carro capotando. E como eu falei, né, gente, é tanta coisa que eu tô tentando pra vocês entenderem. Eu nunca gostei de igreja, nunca fui pra igreja, ninguém da minha família, nada a ver com igreja. Eu entrei pra como vocês chamam, Umbanda, essas coisas. Eu entrava nisso, né?
E lá você precisa fazer pactos, lá você precisa tomar banhos. Lá na Guiana tem muito. Ana, você chegou a fazer alguma coisa? Sim, infelizmente. Na Guiana é normal, né? É igual na Bahia. É cultural de lá, no caso? Isso, exatamente. Então é cultural. Cultural então, assim, do país. Isso, Lá. então tipo assim, eu vou passar meu permis. Então toma um banho tal. Você vai... Isso, exato, entendeu? Então eu já tava nisso, eu já entrava nesse rumo. E era o único lugar que me acolhia do jeito que eu era, entendeu? Então, tipo assim, eu vou ficar ali porque minha tia vem disso. E eu conheci uma mulher também que fazia pra minha mãe. E eu lembro que foi um haitiano, não sei se vocês conhecem o país Haiti, né? O Brasil vai jogar com a Haiti na Copa. Então, negando que Brasil e Haiti ano que vem. Vai ganhar. Aí era um haitiano. E, gente, se eu falar muito, vocês me falam, viu? Não, tá bom. Então, assim, ele pegou, né? Falou assim, pra vocês entenderem do acidente. Ele pegou e falou assim, olha, você tem algo. Eu lembro que tinha muita gente, ele veio por causa de uma amiga minha. Ele veio por causa de uma amiga minha que tinha sofrido uma obra de bruxaria que colocaram nela. E ele foi pra lá pra desfazer essa macumba. E eu lembro que eu tava sentada, ele falou assim, e você aí? Porque eu era muito doidona, gente. Eu era assim, muito revoltada. Então, assim, se for pra afrontar o macumbeiro, eu afrontava ele também. Aí eu falei assim, o que é? O que você quer? Ele falou assim, mas o que você tá fazendo aqui? Eu falei assim, tô aqui igual todo mundo, mas você não é daqui. Eu falei, que eu não sou daqui, eu sou isso da onde? Na Macumba. Na Guiana, na casa da minha amiga. Em uma casa. Sim, uma casa, onde eu ficava lá, que era as meninas... Aí tava acontecendo ali... Sim, tava acontecendo ali, e eu tava lá também, na casa. E eu me meti lá no meio deles lá. Sim. Na hora que eles estavam... Era tipo uma reunião e aquele cara tava fazendo o descarrego, o despacho, porque ela tava doente, ela não comia mais. Ela não podia comer. Ela não comia e de madrugada os espíritos entravam nela, ela se quebrava toda, batia e tudo aquilo mais acontecia. Então chamaram ele pra vir fazer isso. E tava acontecendo, ele pegou e falou assim, não, porque você não é daqui, você não faz parte da gente. Eu falei assim, não, mas eu só faço parte da onde? Aí eu lembro que ele falou assim, olha, você faz parte de lá, você não faz parte daqui. Eu não entendia o que ele queria dizer, eu era parte de lá, eu não entendi. Eu falei assim, aí eu falei assim, não, mas eu quero ficar aqui. Ele falou assim, mas você tá impedindo de alguma coisa acontecer aqui. Aí eu falei assim, não, mas eu quero ficar aqui. Ele falou assim, mas você quer ficar aqui? Eu falei, eu quero. Eu falei, então já que você quer ficar aqui, eu lembro que ele pegou uma meia, né, colocou a meia no pulso dele e colocou no meu. E falou, né, falou assim, olha, eu tinha uma guia, né, que era ela que vinha sempre comigo, e ele incorporou o dele e falou assim, olha, você precisa ficar com ela e ela vai ficar com você. Então eu tinha que me juntar com ele, com esse senhor. Nós tinha que manter uma relação para poder ter um pacto. E ele diz assim, olha, se você fazer isso comigo, eu sei que você gosta de dinheiro, você gosta de ouro. Pra quem não conhece, a Guiana é orpaillage. A Guiana tem ouro, né? A gente mexe com ouro na Guiana. Se você gosta de ouro, você gosta garimpo disso. Lá. Garimpo, isso. O brasileiro garimpo, né? Como é a palavra lá? Isso, orpaillage. Orpaillage. Pra mim é novo, você conhecia, Jefferson? Então, Sabia, assim, eles gostam, né, disso. Você vai, o bom ouro, né? Ele fala que vem de Minas, mas da Guiana, viu? Ele fala que o melhor ouro é lá em Minas. Tem muito na Amazônia, né? E a tem Guiana muito. A Guiana é puro, isso, sim. Isso. E é puro, né? Aquele ouro bem purinho. Então ele falou assim, eu sei que você quer isso, eu sei que você gosta disso. Graças a Deus que Deus não permitiu, né? Que eu chegasse a atuar isso, né? Mas eu sei que aquele ritual dele pegar minha mão com a meia, né? Eu sei que houve algo que aconteceu no mundo das trevas, né? O mundo das trevas sabia o que Deus tinha comigo também, né? Não era, entanto, que no meio de todo mundo foi eu que ele chamou, né? Porque Deus já tinha um propósito na minha vida e nem eu sabia. E muito menos eu gostava de Deus, né? Eu disse assim, Deus não existe. Se Deus existisse, por que eu ia passar por tudo isso, né? Só que eu costumo dizer, eu sempre falo pro meu esposo, que é impossível a gente ver Deus se a gente nunca teve um pai. É impossível. Quando você tem uma ausência paterna que ela não é curada, você não consegue ver Deus como um pai. Você vê Deus como um Deus. Sim. Você não vê ele como um pai. E eu não vi ele como um pai. Eu via Deus, o Deus, o Deus, o Deus. Todo mundo fala, né? E quando foi isso que aconteceu, como eu não queria dar continuidade, como eu não quis mais fazer o que eles mandavam eu fazer, porque eu cheguei, né, a fazer coisas, né, com mulheres e tudo, então ele falou assim, olha, se você não fazer, daqui com 3 meses,
o teu sangue, a gente vai beber teu sangue no chão. Aí eu comecei a xingar, comecei a dizer assim, né, a xingar eles, falei um monte de nome, falei que isso era mentira, que ninguém tira a minha vida, que não sei o que mais. Aí eu lembro que a minha tia disse assim, olha, você toma cuidado, porque a gente não brinca com eles, né? Você toma muito cuidado. Eu falei que nada, tia, isso aí não acontece. E realmente, literalmente, 3 meses depois, foi aí que acontece o que eu tava contando agora, né? Que eu entrei nesse carro e eu tive essa visão, eu vi o carro capotando e infelizmente o que aconteceu, eu tiro o cinto, né? Eu tirei o cinto e quando eu tirei o cinto, eu falei pra ele, né? Eu falei assim, para o carro. E eu trisquei no volante, eu só trisquei no volante. Como ele tava tão sério, né? Porque assim, era uma estrada longa. Aquelas que você sabe, que retas. Era uma estrada muito reta. E era rumo do presídio, era muito reta. Então, assim, ele, eu acho que ele se assustou. Certeza, ele se assustou. Porque ele, né, a gente tava lá de boa, eu tava quase dormindo. E eu lembro que ele falou assim, que foi, Ana Paula? Que foi, Ana Paula? Eu só lembro desse tempo, na hora que ele falava e eu gritava e ele falou assim pra me colocar o cinto de segurança. Eu tentei, só que ele não entrava. Porque quando você coisa muito assim, ele não encaixa. Ele trava. Ele não trava. Então você tem que realmente tacar um pra colocar. E eu não consegui, eu falava assim, não, mas fulano, eu não consigo. E daí pronto, né? Daí eu lembro que hoje eu sei porque minha mãe falou que os gendarmes falaram pra minha mãe, né? O carro ele saiu da estrada, entrou na mata. Ele capotou e a porta abriu e eu fui cuspida, né? Pra fora. Aí começou o propósito de Deus na minha vida, né? Foi aí que teve que acontecer isso pra mim chegar hoje aqui nesse podcast, né? Teve que acontecer esse acidente. Eu fui cuspida do carro, então daqui pra cá tudo fraturou, né? Mes côtes fraturou, la colonne vertébrale, o cóccix. O pulmão ele compressou, o coração foi puxado, eu tive hemorragia interna, né? Então assim, eu tive tudo, né, no acidente. Eu lembro, não vi o anjo descer, não vi o anjo subir, bem que eu queria ver ele, mas não vi. Mas eu lembro muito bem que o meu corpo, quando eu tava deitada, né, eu via o meu corpo no chão. Eu cheguei a ver o meu corpo no chão. Foi uma oportunidade que Deus estava me dando, me tirando das garras da morte, né? Sim. Porque eu lembro que eu vi o meu corpo, mas eu só via meu corpo. Eu só enxergava meu corpo ali, deitado. E eu lembro que eu fui escutando aquela voz, né? Ele gritando, dizendo assim, Ana Paula, Ana Paula. Aí uma hora eu escutei assim, Ana Paula. Aí eu digo assim que o nosso pecado, ele é muito pesado, ele é 1 tonelada. Porque eu só senti como se alguém estivesse me empurrando dentro do meu corpo. E eu fiz assim, né? Acordei. E eu acordei assim com uma dor. E ao mesmo tempo eu não tava com dor. E eu falei assim, não, liga a luz. Eu tive um sonho que nós sofremos um acidente. E ele gritava assim, Ana Paula, a gente sofreu um acidente. E, Ana Paula, isso o seu amigo, no caso? Que tava gritando? Lá no local? Ele não teve absolutamente nada. Nada. Nenhum triscão. E é incrível, irmão, porque o gendarme, ele fala que se eu tivesse ficado dentro do carro, eu teria morrido. Porque como eu tava sem cinto, eu teria que ir pra frente. Então os vidros iam entrar em mim. Então foi até bom eu ter saído. Ele tinha um cinto de segurança, ele não teve absolutamente nada. E Karine, é incrível, porque até o gendarme falou isso pra minha mãe. Ele falou assim, olha, é incrível que a sua filha esteja viva. Que depois ela foi chamada na delegacia, né? A sua filha, o lado do carro que ela estava, ele amassou todo. Mas o lado dele nada amassou. Então, nada amassou do lado do carro dele. Ele não teve um arranhão, não teve problema nenhum. Tudo foi comigo. Tudo. Nossa. Tudo foi comigo. Eu literalmente morri e ressuscitei naquela hora. Eu lembro que o SAMU veio, eu lembro que eles me acordaram, eu lembro que tinha os pompiers. Eu era muito conhecida na Guiana, todo mundo sabia quem eu era. Eu lembro que eu falei pro pompier, né? Eu não falava mais com a minha mãe. Eu tinha um ódio muito grande da minha mãe, então eu não queria saber da minha mãe. Eu não gostava nada de ouvir falar dela. Mas naquele momento, eu falei assim, fala pra minha mãe que eu perdoo ela e que eu amo a minha mãe. Ele dizia assim, não, mas você não vai morrer. Eu falei, mas eu tô sentindo que eu tô morrendo. E eu lembro que depois me colocaram no SAMU, cheguei na UTI da Guiana, fiquei 3 dias com 40 graus de febre, porque eu estava com uma hemorragia interna. E como eu tinha muita fratura, e essa fratura que eu tinha, como era da colonne vertébrale, era uma operação complicada.
Então lá você tem que pegar o dossiê do paciente e tem que ver qual é o especialista que vai operar a pessoa. E lá ninguém queria me operar. Como eu não falava com ninguém, com nenhum familiar Teve meu... um risco muito alto de paraplégico, de ficar deficiente física. Sim, o médico entrou Teve no quarto. um risco de deficiência física, No no caso. segundo dia, o médico chegou e falou pro meu pai. Meu padrasto tava... Eu falo pai, meu padrasto. Ele chegou lá e eu lembro... Ele não tem o direito de falar isso, né? Na minha frente. Eu lembro que ele chegou, mas é a Guiane, e falou assim, olha, a gente vai ter que amputar as pernas dela. Porque eu tive a moelle épinière compressée. Sabe? Comprensada. Isso. Né? Então eu tinha risco de não andar mais. Então falou assim, olha, como ninguém queria me operar, é melhor a gente amputar ela. Porque se a gente operar, ela pode ter risco de não andar mais. Então, já que é aqui que ninguém quer, vamos amputar. Aí o meu pai falou assim, não, vocês vão mandar... Meu pai já morou aqui, então não, a gente vai mandar ela pra França. Aí foi a primeira vez que eu vim. E eu mais nova disse assim, eu vou pra França. Eu vou viajar lá pra França. Vim, mas eu vim toda quebrada. Você veio pra ser operada aqui na França? Sim, na Salpêtrière. Eu vim ser operada na Salpêtrière, em Paris, e me mandaram, né, com urgência. Eu tive que vir com urgência pra cá, porque já fazia 3 dias que eu tava com 40 graus de febre, não podia mais esperar. E foi que eu vim pra cá. Eu vim ser operada aqui. E eu vim sozinha, né? Vim no voo. E foi aqui que eu fiquei na Salpêtrière. E foi aqui que eu tive muitas experiências com o Senhor. Essa foi a terra aonde... Glória a Deus. Essa é a terra onde eu não ouvi falar. Foi a terra onde eu vi Deus. Glória a Entende? Deus. Assim, você veio para um encontro literalmente com Deus, né? Toda quebrada lá no Sim. Brasil, literalmente Sim. quebrada, falando. Vida Sim. toda destroçada. Sim. Um acidente, toda quebrada do Sim. pescoço pra lá. E veio pra cá ser restaurada por Jesus. Ó, Sim. a graça de Deus Me te alcançou. alcançou, Sim. né? Lá, poderosamente, te trouxe aqui pra França. Mas assim, antes dela continuar, acho que é legal a gente conhecer daqui a Sim. pouco, né? A gente quer saber. A gente quer o a gente quer posse saber. de Jesus. Porque aqui acontece esse encontro, né? Mas vamos guardar, né? Esse mistério aí, porque, né? Aí vem as bonanças, né? Vem a bênção, vem o encontro. Mas a gente quer saber um pouquinho, né, Jefferson, da sua história aí, né? Quem é o Jefferson, né? Isso. Quem é o Jefferson, né? Como a Ana Paula, né, citou pra gente. E glória a Deus pela sua vida, né, Ana Paula? Poderoso, né? O agir de Meu Deus na sua Deus. vida. Mas guarda aí esse mistério, né? A gente quer saber agorinha. Não, eu tô pra de gente- boca aberta É, então. não. Que isso, cara? Você vê ali no É assim, culto, louvando tudo, você nunca vai ver uma história dessa, mas aí. Ninguém acredita que todo dia eu venho com dor, né? Às vezes ele fala assim, nossa, mas você tá todo dia com dor. Eu falo assim, eu vivo isso. Mas depois eu conto um pouquinho que eu vivo É isso aí. Vamos lá, cadeira Jé. de roda, né? Pois é. Depois. É. Guarda o mistério aí, guarda o mistério aí. Espera que tem manta, É. tem manta aí. Porque eu acho que, né? Vamos Sim. ouvir o que o Jefferson tem pra contar da gente aí, quem é o Jefferson. A minha história também não é muito diferente Eu dela. também. Não, esse mistério da mexerica aqui, eu sempre tenho essa ideia. Olha, eu eu tô falo mexerica, não sei tremendo. como é que vocês falam lá, né, na região de Mandarim. vocês. É mexerica. Mandarino? É francês, né? No Brasil tem gente que fala tangerina, no Rio... Ela é internacional, Não sei, né? não vale. Ela. Ela é da Guiana, então vou numa mexerica aqui. Bom, a minha história começa, né? Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Os meus pais... Licença, meu pai é de lá, Né, de Uberlândia? natural de Uberlândia. Aí, ó. Os mineiros. São O ouro vem de Minas, né? mineirinho lá de Uberlândia. E os meus pais eles se conheceram também muito cedo. Né? A minha mãe teve o meu irmão mais velho, o Alisson, com 15 anos também. Meu pai também, muito novo. E ela teve o meu irmão para sair da casa dos pais, né? Por teimosia também. E ela sempre nos conta, né, que aquele período foi o período da desobediência dela também. E talvez eu não peguei, seu irmão mais velho ou você é o mais velho? O meu irmão mais velho. Seu irmão mais Tem velho. Que tá aqui na França? Está aqui na França, o cabeleireiro, o Alisson. Então, com 15 anos, ela, por desobediência, né, por não ter querido ouvir os pais e a mãe, ela saiu da casa dos seus pais e foi morar com meu pai, né, uma criança para cuidar de outras crianças. Então, ali em 2000, com 15 anos ela teve o Alisson, com 16 ela teve a Larissa, que é a minha irmã do meio, e com 17 teve eu, e com 18
teve o meu irmão mais novo, o Vinícius. Então foi uma escadinha, né? Então eram crianças cuidando de outras crianças. Então no nosso meio assim foi muito perturbado, porque a gente cresceu assim vendo agressão física, desrespeito, né? Então foi uma infância assim muito turbulenta. Então por essa falta de maturidade dos dois, a gente, quando não dava certo, a gente juntava as nossas malas e ia para casa dos avós. E quando não dava certo nos avós, a gente voltava para a mãe. Aí a gente sempre viveu assim esse período assim de mudança, né? Então a gente teve muita dificuldade na escola e foi um período assim muito complicado, né? Que quando a gente hoje não sente dor, mas a gente lembra que a gente não tem amnésia. E esse período foi muito complicado e até a minha mãe, ela encontrar o pai do meu irmão mais novo. Nós temos outro irmão que é o João Paulo, hoje com 19 anos. E ali foi onde mudou a nossa vida, a nossa história. Esse ciclo de ficar mudando de casa em casa foi ali. E ali a minha mãe encontrou ele e foi uma hora muito boa, que a gente estava morando na casa da minha avó. Hoje ela faleceu, mas a gente estava numa igreja e a minha mãe veio, assim, com o meu padrasto, e chegou na janela e chamou a gente. Eu lembro que eu e meus irmãos estavam numa sala assim do Kids, nós saímos correndo para abraçar minha mãe, porque a gente sentia muita falta dela. E a gente correu assim e ela falou: eu tenho uma surpresa para vocês hoje. E aí ela levou a gente colocou a gente dentro do carro, levou a gente para uma casa, a casa toda mobiliada. A gente ficou muito feliz, né, que a gente ia morar com a mãe de novo. E a gente falou assim: agora, né, a nossa vida vai mudar. Isso foi mais ou menos 2004 e foi esse período que a gente voltou a morar com a minha mãe. Então ali as coisas começaram a se estabilizar, né? Começaram. Você tinha qual idade? Nessa época eu sou ruim de data. Eu tinha mais ou menos uns... Tava na adolescência? Tava na pré-adolescência. Isso. Tava na pré-adolescência. Então ali a gente pensou: agora vai fluir, vai andar, né? E ali nosso padrasto, ele foi um pai, o Gregório. A gente se apegou muito nele. Ele ajudou muita gente naquela época e realmente foi. A gente começou a estudar, se firmou na escola, não tinha mais aquela mudança, né? A gente teve finalmente uma vida estável ali com ele. E até que a minha mãe, ela encontrou, nós temos uma tia que mora aqui na França, e essa tia teve a oportunidade para minha mãe vir aqui para a França para trabalhar com ela. E quando a minha mãe veio, aí ela veio para a França e deixou a gente com a nossa avó. Aí a gente falou: de novo a gente vai mudar de casa. Mas aí a minha avó veio morar com a gente na casa. Mas foi um pouco assim complicado, porque a gente sentiu muita falta dela. Mas a gente sabe, ela sempre explicou pra gente que foi por um bom propósito, né? E quando ela veio para a França, né, ela passou muita dificuldade aqui e só tinha a minha irmã que tinha ficado com a gente. Ela levou a nossa irmã para morar com ela e ficou os 3 meninos. E a gente ali, menino, põe fogo na casa, né? E a gente começou a dar muito trabalho, eu e meus irmãos. Aí minha avó também não aguentou, né? Não pôde aguentar os 3 meninos. O meu irmão mais velho foi para casa do meu avô. E ali foi quando eu olhei assim em volta, eu senti falta da minha irmã, senti falta do meu irmão, a minha mãe, e eu tive meus amigos, né, da rua. É essa hora que o mundo, ele nos abraça. Desculpa. E ali eu comecei a andar com os amigos da rua, né? Eu já estava com 12 anos, e ali eu comecei a andar com os amigos da rua, e ali foi onde começou o primeiro baseado, onde eu comecei a usar droga com eles. E o inimigo, ele conhece as nossas dores, conhece as nossas fraquezas, né? Então toda a falta que eu tinha dentro de casa, eu comecei a achar ali nos meus amigos, na rua. Então eu comecei a andar com eles, logo foi o primeiro assalto, logo foi a primeira droga que eu comecei a vender.
Então ali foi muito perturbado. Então foi um meio de eu chamar a atenção, né? Então quando eu vi assim o meu pai, quando eu vi aquela dificuldade que tinha dentro de casa, então eu não via meu pai, não via minha mãe. Então os meus amigos era o que me fazia feliz. Quando eu saía de fora de casa, era o que me fazia feliz. Então nós começamos ali montar alguns grupos, nós falava quadrilha, né? Nossa quadrilha. Isso em Uberlândia. Em Uberlândia. De Minas. Ali a gente começou a ter aquele grupo ali, nós começamos a vender. O Triângulo Mineiro. Nós começamos ali a vender droga, fazer alguns assaltos, e até que enfim eu consegui chamar a atenção da minha mãe. Né? Eu acho que foi mais assim uma forma de chamar a atenção. Né? E a minha mãe ficou preocupada comigo porque eu comecei a sair de casa, né? Já não dava explicação para a avó, e tava aquela bagunça, né, dentro de casa. E a minha mãe falou assim: eu vou ter que ir lá buscar meu filho, senão eu vou perder meu filho. E eu lembro que a minha mãe, eu louvo a Deus por ela, né, porque ela veio procurar uma vida melhor pra gente aqui, nessa terra, e essa terra aqui que foi a terra que mudou a nossa história também, né? Então eu creio que o propósito que Deus tinha, né, do período, né, que a gente passou da infância até ali na adolescência, Deus tinha um propósito com a gente nessa terra. Cara, assim, né, o que é, né, a gente vê o mover, né, como Deus é perfeito. A história de vocês, de maneira diferente, casa com a terra da promessa, que foi a nossa aqui, né? Isso. Né? Mas nesse período que você teve esse, né, Essas mudanças. Esse abraço do mundo, assim, vamos falar, né? Você foi usuário de droga, tipo, você ficou dependente com droga, ou você só fez a questão do tráfico, vendas, assaltos, tipo assim, né? Se você puder falar. Sim. assim, sabe, essa parte sua da vida que é uma parte um pouco obscura, assim, né? Pra gente que hoje conhece a luz, é uma fase complicada da sua vida, essa fase que você quis chamar a atenção, né? Não sei, um momento assim que você falou, cara, tá fluindo esse negócio aqui, eu vou enfiar a cara. Foi sabe? exatamente assim. Quando começou a fluir, né, o diabo, ele sempre sopra no nosso ouvido. Tá dando certo, tá dando bom. Os amigos é os melhores, a gente não vê maldade. A gente adolescente, a gente acha que a gente quer o certo. E a gente tá podendo. Tá super legal. Isso. E ali a gente começou... Autossuficiente, né? Isso, a gente começou ali a andar e a gente era os melhores da cidade, né? A gente começou... Os neguinhos. A gente começou a andar ali junto e eu lembro que no primeiro assalto, eu lembro que eu senti, né, algo me apoderando por dentro, porque eu tava com tanto medo, Renato. Tava com muito medo, mas algo me apoderou por dentro e eu senti aquela voz falando pra mim que ia dar certo. Aquela voz assim interior falando que ia dar certo, mas ao mesmo tempo eu pensava na minha mãe, pensava nos meus irmãos, pensava no sofrimento, né, que eu podia trazer se eu morresse. Foi um turbulhão de pensamentos. Mas assim, hoje a gente dá glória, né? A gente tá aqui na glória, graças a Deus, servindo ao Senhor. Mas assim, como se fosse o diabinho e o anjinho. Isso. Tinha o diabinho de cá Exatamente e o anjinho do lado de cá. Exatamente fazendo uma isso. luta, né? Exatamente isso. Mas aí, no dia, eu lembro que aquela voz, ela veio com tanta força dentro de mim que eu falei assim, eu vou. Eu lembro que eu bati o pé assim e falei, eu vou. Então, tomei coragem, fui lá, peguei o revólver emprestado, o rapaz levou a gente, eu e mais um, o outro dirigiu, eu tomei o carro, foi aquela loucura toda. A gente correu para o lugar onde ia deixar o carro, deixamos, depois nós fomos comemorar com os amigos. Temos certo, primeiro assalto. Mas ali meu coração já ficava preocupado, né, com a minha família ao mesmo tempo. E quando eu falo assim, esse tempo, né, essa época obscura da minha vida, isso não era para mim, não fazia parte do meu caráter, porque mesmo com essas dificuldades todas na minha infância, a minha mãe e a minha avó, eles sempre falavam de Deus.
Eu lembro que a minha avó, parte do meu pai, ela, quando a gente não estava no centro espírita, a gente estava na igreja. Então a gente sempre teve esse negócio de Deus na nossa vida, né? Sempre existe um Deus. Isso. Sempre houve a semente, Existe né? um Deus, né? Existe um Deus. Tá ali. Exatamente. Existe um Deus. Então eu sabia que não era para mim. Então eu me lembro muitas vezes, eu estava assim sentado na roda com amigos, bebendo cerveja, e eu falava quando eu era pequeno, eu nunca vou beber cerveja, porque a minha avó falava que isso vicia, a droga mata, ou é cadeia ou é caixão. Então eu pensei, eu nunca vou mexer com isso. Mas eu lembro que ali quando eu sentava na roda assim com os amigos, eles estavam fazendo, eu falava, eu vou fazer também. Mas eu lembro que para não saborear, sentir o gosto da bebida, eu bebia de uma vez para não sentir o gosto. Aham. Então, tanto que Só eles pra estar na galera ali, tipo assim, né? Mas aí acabava que você entrava Não na vou ficar por alucinação baixo. rápida. Olha lá. Mas tanto que eles ficavam bêbados e eu não. Mas como que não ficava, né? Você nem bebia. Eu bebia, eu engolia assim, Você mas engolia. engraçado que eu não ficava bêbado, porque eu não gostava. Acho que era pelo temor também, né? Isso, eu Tinha um não temor. gostava, não era pra mim. Eu comecei a fumar, né, maconha e eu não gostava, não era pra mim, eu sentia aquilo, né? Então, muitas das vezes é aquilo que eu falo, a gente quer chamar a atenção de quem a gente não deveria chamar atenção, né? Que às vezes é as pessoas lá do lado de fora. É influência, né, gente? Isso, exatamente. E a minha intenção era chamar a atenção daquela galera, daquele pessoal, né? E também chamar a atenção dos meus pais, que era o que eu sentia muita falta. E com isso eu consegui. A minha mãe, aqui na França, eu lembro que uma vez ela me ligou, né? Eu chegava em casa muito drogado, e assim, eu pulava um muro, e um dia assim eu cheguei em casa e a minha mãe ligando, preocupada comigo, que eu já tinha uns 2 dias sem ir para casa, e a minha mãe ligando para saber onde eu estava, e ela não me achava, e ela mandou meus irmãos, minha avó atrás de mim, e aí eu falei, eu vou sumir, eu não quero falar com ninguém. Eu lembro que teve uma invasão lá na cidade, lá de umas terras. Eu falei assim, eu vou morar naquela terra com alguns amigos e eu não quero saber da família. O plano, né? O plano. E ali eu comecei a ficar ali, mas às vezes eu ia pra casa da minha avó e a minha mãe, uma vez eu liguei pra ela, né? Ela ligou aqui na Sua França. mãe aqui, né? Aqui Sua mãe na aqui. França, é. Ela já tá aqui há 18 anos. Minha mãe é uma mulher guerreira. Te amamos, Cíntia. Mulher muito guerreira, batalhadora, e eu lembro que ela falou assim, chega, eu preciso buscar o meu filho. Quando ela me conta isso, eu vejo assim o amor de Deus, né, através dela, e eu vejo o amor de mãe, né, com o filho. Porque ela também, eu não julgo ela, porque eu entendo a imaturidade que ela tinha, né, porque era uma criança cuidando de outras. E hoje eu não tenho essa mágoa dela. Hoje eu e minha mãe somos os melhores amigos. Hoje eu e ela, quando conversamos, nós rimos junto. Porque eu lembro quando ela chegou lá para me buscar, ela falou, vou buscar meu filho. E ela chegou, na época eu era já o gerente do tráfico lá no bairro. E eu tinha 15 anos de idade. E eles me colocaram como gerente. E eu falo assim, não fazia parte de mim, porque o meu caráter também não me deixava enganar as pessoas. Então, por isso que o chefe lá do tráfico, ele me colocou como gerente, porque ele me conhecia também. Então, sabia que eu não ia desviar a droga, não ia enganar ninguém. E tanto que os mais velhos que faziam essa gerência, ou ele sumia com o dinheiro, ou sumia com a droga, mas ele me colocou, porque ele sabia que eu era uma pessoa séria. Então, por isso que eu olho assim, para mim, eu falo assim, esse não era eu, né? E quando a minha mãe me encontrou naquela situação, ela olhou para mim e falou assim, meu filho, esse não é você. E isso me faz reconhecer verdadeiramente, né, que chamando através da influência, querendo chamar a atenção de pessoas que a gente não deve chamar.
E eu lembro que a minha mãe lutou e ela corria, ela ia na boca de fumo, Renato. Ela ia na boca de fumo e falava assim, põe a mão no nariz do traficante, falava assim, eu vou chamar a polícia, eu quero meu filho e eu não vou aceitar, avisa aí pra quem tá colocando isso na mão de vocês que meu filho tem mãe. Ela saiu aqui da França e foi lá, eles, né? e foi lá me buscar. E eu lembro que uma vez, foi quando eu decidi, né, Vinha, eu lembro que eu tava com meio quilo de crack, assim, dentro de casa, 5 mil reais em dinheiro, e a minha mãe falou assim, meu filho, vamos pra França, lá vou te dar uma vida melhor. Eu falei assim, hoje a gente ri quando eu falo isso com ela, ela fala assim, eu levantei da cama e falei assim, mãe, eu não vou, porque agora eu sou bandido. Eu falei isso pra ela, ela falou, você é bandido? Então peraí. Ela tem medo de nada, ela afronta. Ela pegou o telefone e ligou pra polícia. Eu com meio quilo de crack e 5 mil reais em dinheiro. E eu falei assim, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Minha mãe ligou pra polícia, eu peguei as coisinhas e saí pulando os muros. Como é que ela disse no telefone? Aqui tem um bandido aqui, vem buscar! Vem buscar aqui, senão eu que vou matar ele, a Cíntia. Alô, dona Cíntia. Corajosa e honesta, e ela falou né? assim, Mãe, cara. Parabéns pra senhora. Porra, ela. E ela falou pra mim, vem buscar ele, senão eu que vou matar ele. E eu lembro que os policiais chegou, mas só que eu já tinha pulado os muros, tinha fugido. E aí, naquele dia, ela abriu o computador e começou a mostrar o que eu estava fazendo, minhas amizades. Falou, se vocês verem ele, pode pegar ele. Mas ela falou, mas vai devagar, vai. Por favor, vai devagar. Mas eu quero levar o meu filho embora. Eu vim aqui para buscar meu filho. E ela falou assim... E o engraçado é que os policiais falaram para ela também. Assim, a gente vê o seu filho por aí, a gente vê que ele não é como os outros. Ele é diferente. Seu filho não é como os outros. Eles sempre me enquadravam e eu sempre muito respeitador com eles também. Também não era bobo. E eles sempre falaram, o seu filho é diferente, ele não é como os outros. E ali, depois desse período, eu cheguei no rapaz que passava as coisas para mim, conversei com ele, falei assim, não dá, eu tô querendo ir para a França. Eu perguntei ele uma opinião. Ele olhou para mim e falou assim, o que você tá esperando? Se eu tivesse essa oportunidade, eu teria ido também. Aí eu pensei e falei assim, eu vou ir. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei para minha mãe que queria ir. Ela falou que era só um passeio, né? Que depois eu poderia vir. E eu lembro quando eu cheguei aqui, eu já fiz 16 anos. Quando eu cheguei aqui... Sua primeira vez aqui? Isso. Você lembra o ano? Não, foi a segunda. Foi em 2014. Você veio definitivamente? Isso, 2014. E foi ali, né, eu comecei, ela queria me colocar na escola, né, eu lembro que ela me matriculou na escola e eu falei assim, não quero ficar aqui, comecei a sentir falta dos amigos, da amizade, falei assim, eu quero voltar pro Brasil. E tu continuava na mensagem, né, com teus... eu conversava com os amigos por mensagem ainda. E aí eu ainda já não estava mais estando envolvido ali com 16 anos com eles, mas eu tinha aquela vontade de voltar, né, para trás. E a minha mãe falou assim, eu tinha 16 anos, eu não pensei, né? E ela falou assim, era só um passeio, então com 2 semanas, se você quiser, se não gostar, você volta. Eu falei assim, mãe, eu quero voltar. Ela falou assim, você não vai voltar. Eu falei assim, sim, eu quero voltar. Aí ela falou, então vamos ver. Eu falei, então vamos ver então. Ela pegou a passagem e rasgou. Assim mesmo que eles falam os dois. Então vamos ver. Ela pegou a passagem e rasgou. E eu não pensei, eu era menor de idade. Como que eu ia viajar sozinho? Não tem como. Não tem como. Já tava aqui. Já tava aqui. E aí eu fiquei até meus 18 anos aqui revoltado. Dos meus 16 até os 18 revoltado. Falando, o dia que eu fazer 18 anos eu vou embora. Né? E eu lembro que faltando uma semana... Você chegou pra escola esse tempo? O que você fez nesse tempo aqui? Eu comecei 1 ano na escola, ir para a escola durante 1 ano, e depois eu decidi, falei assim, batei o pé, eu falei assim, eu vou embora. Que já estava chegando nos 18, eu tinha completado os 17, e eu falei assim, com meus 18 anos eu vou embora. E quando eu fiz 18 anos, faltando 1 semana, eu comprei a passagem, já estava pronta, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tô indo embora.
E eu lembro que ela chorou muito, né? E ela falou assim, meu filho, não faz isso. Ela falou, vai acontecer isso, vai acontecer isso e vai acontecer isso. Tudo que ela falou aconteceu. Né? Mas eu, pela minha teimosia... Aí você voltou. Você Voltei. voltou pro E Brasil. o carro do ovo? Voltei. Não, peraí. Carro do ovo, voltou. É nossos códigos. É os códigos. Vai, essa volta pro Brasil. Isso. Mas Então antes você disso, voltou, fez 18 anos e voltou. E voltei. Mas antes disso, ela tá falando do carro, foi porque Do na ovo. minha revolta, eu falei assim, eu não vou ficar aqui, bati o pé um dia, eu falei, eu vou no aeroporto, eu vou entrar na pista de avião, eu vou fazer alguma coisa, mas eu quero ser deportado. E eu lembro que eu na Gare de Sartrouville, aqui em Paris, eu esperando uma viatura passar, eu taquei o ovo na frente do para-brisa do policial. Fala sério. Eu pensei assim, hoje ele vai me deportar, né? Mandou você lavar o carro. Jogar um ovo pra chamar atenção. Hoje eles vão me deportar. Eu queria ser deportado. E eles não me deportou. Aí eu falei assim, não vai ter jeito, eu vou ter que esperar os 18 anos mesmo. Aí eu lembro que eles me deixou lá preso, né, o dia todo. E depois ligou pra minha mãe e minha mãe me buscou. Aí eu fiquei muito chateado com essa situação. Falei, vou ter que esperar os 18. Então, quando eu fiz 18 anos, comprei a passagem e voltei pro Brasil. E aí eu lembro que eu já conversava com os amigos, então já trabalho. Aí depois eu saí da escola, comecei a trabalhar, juntar um dinheirinho para mim já levar pro Brasil. E aí quando eu cheguei no Brasil, já comecei a comprar arma, comecei a comprar droga. E ali a gente começou Você foi pro Brasil com um plano de crime. Isso. Fui pro Brasil para ser voltar criminoso. a ser Exatamente. o bandido, né? O bandido. Isso. E eu peguei e comecei, né, comprei uma arma e comecei nessa vida, né, no tráfico, aí não gostei do tráfico, comecei a fazer alguns assaltos. E ali no assalto foi, quando a Karine perguntou, foi onde eu vi que tava dando muito certo. Ah, era o seu negócio, Era o seu meu business. negócio. Pronto, O business achei meu dele era business. o assalto. Isso. E ali eu comecei a praticar todos os assaltos. A gente tinha um colega que a gente sempre andava junto, só era eu e ele. E a gente começou a praticar esse assalto. Começou a dar muito certo. E eu falei assim, vai ser aqui que a gente vai se levantar. Né? Então, nosso sonho era ser o maior traficante da cidade. E a gente começou, né? A gente roubava toda semana. 2 vezes por semana. Mas a gente vocês roubavam o quê? Veículo. Carro. O business carro. Isso. A gente roubava e já tinha alguns contatos na cadeia que a gente já oferecia. A gente falava que é uma concessionária. Só falar que a gente busca. E a gente começou a ir fundo, né, nesse negócio. Até que um dia, desses crimes, a gente foi fazer esse assalto. E durante o caminho, na volta, a gente encontrou a polícia. E quando nós encontramos a viatura da polícia, eles vieram em perseguição com a gente. E a gente começou a fugir ali da polícia, né? E no meio dessa fuga, a polícia começou a dar muito tiro no carro. Muito tiro, muito tiro, muito tiro. Eu lembro que a gente entrou na estrada, estava tudo escuro e a gente só ouvia o barulho dos tiros na lataria. E naquela hora o diabo ele me oprimiu tanto que a certeza que eu tinha daquela hora era a morte. Eu olhei para trás e falei para os meus colegas, nós estávamos em 4, e eu falei assim, hoje nós vamos morrer. Hoje não tem jeito, hoje nós vamos morrer. Eu senti a morte, eu senti o diabo falando para mim no meu ouvido que ele iria me matar, que eu ia morrer. Então eu falei isso com meus amigos e eu lembro que então a gente já tinha uma outra viatura esperando a gente mais para frente na estrada e eu lembro como fosse uma rajada de tiro assim, né? E aquela rajada furou os pneus do carro, acertou a lataria. E a gente perdeu o controle, a gente jogou pro canto da estrada. E quando a gente jogou pro canto da estrada, nós abrimos a porta, eu estava armado com a 9mm, e a gente abriu a porta assim, e eu lembro que eu comecei a correr do lado da estrada, e eu lembro que tinha uma cerca e um pasto do meu lado. E eu lembro que enquanto eu corria assim,
eu comecei a correr, mas eu senti algo falando dentro de mim assim, pula agora. E quando eu pulei, eu lembro que tinha uma cerca assim, a gente entrou naquela cerca, a gente começou a descer o pasto, a polícia chegou. Eles começaram a dar muito tiro. Foi muito tiro, a gente correndo, aquele alvoroço todo, polícia chegando, helicóptero voando. E aquele dia o Senhor me livrou, para a glória de Deus. E eu lembro que foi uma primeira experiência assim que eu tive com Deus, porque dias depois eu fui convidado para ir na igreja, né? Fui na igreja e eu lembro que eu sentei no fundo, tinha fumado um baseado, sentei no fundo, que eu não queria ser visto, né? E o pastor mandou lá do fundo, mandou eu ficar de pé. E ele falou a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu falei assim, mas como ele sabe disso? Alguém contou. Alguém contou. Quem foi que contou? Quem contou? Foi minha avó? E ele começou a revelar isso, né, que tinha acontecido. E eu peguei e falei assim, alguém contou isso pra ele, mas só que aquilo algo queimava no meu coração quando ele falava. Ele falou assim, o diabo ele tentou te matar, mas eu não permiti, porque o meu propósito contigo não é no mundo, mas é em cima do altar, pregando a minha palavra e ganhando almas para Jesus. Glória a Deus. Aí eu falei assim, que negócio é esse? Foi muito, eu achei muito estranho, mas algo queimava. Eu fui lá na frente, aceitei Jesus, mas depois disso eu saí daquele culto, eu comecei a fazer pior do que eu fazia. Meu Deus. Eu comecei a fazer pior, mas aquele encontro ali mudou já muitas coisas, mas eu comecei a fazer muita coisa pior. Eu lembro que eu já esperei, tinha um carro encomendado, eu lembro que eu já esperei um culto terminar para assaltar o carro do pastor da igreja, que eu sabia que era do pastor da igreja, e foi ali que Deus começou a fechar as portas para mim, e ali eu falei assim, meu Deus, olha o nível que eu tô chegando, né? Eu lembro, eu esperei o culto acabar, isso foi 2 vezes. Aí depois foi muita coincidência, né? Depois desse assalto, eu lembro que o último carro, assim, que deu certo, porque depois que eu roubei esse pastor, a gente vendeu o carro, depois os outros carros não deu mais certo. Eita. Eu falei, as orações daquela igreja foi muito forte. Porque depois daquele crime, nenhum mais deu certo, né? E ali, eu lembro que eu esperei depois outra vez, eu esperei um culto acabar, fui lá, peguei o carro do pastor, e aí a gente colocou no esconderijo onde a gente colocava, e a polícia foi lá, pulou na casa, pegou o carro. E foi o último que eu fiz quando eu estava no Brasil. Eu lembro que eu cheguei na porta de um restaurante, assaltei, levamos o carro pro esconderijo. Quando eu abro o porta-mala, eu vejo vários panfletos, sabe, de evangelismo. Uhum. Eu falei assim, de novo? E eu lembrei da palavra do pastor, que falou pra mim na igreja. Ele falou assim, ou você vem pelo amor, ou você vem pela dor. Isso me pegou, né? Na hora eu falei assim, mas de novo? E as coisas começaram a dar certo, Deus começou a fechar ali o ciclo pra mim. E até que eu falei pra minha mãe, não dá. Eu sei que agora eu preciso voltar, eu quero voltar. Então eu fiquei... Isso foi durante 1 ano no Brasil, 2016. E eu falei, mãe, eu quero voltar. Agora, eu falei assim, eu quero ter um encontro com Deus. Eu lembro que antes de eu ir para a igreja, Deus já me visitava, né? Eu comecei a analisar a situação. E eu falei assim, eu lembro que eu trabalhava com meu pai de lavar carro. E ali eu falei assim, eu trabalhando um dia, eu falei assim, pai... Comecei a falar com Deus, eu falei, pai, fala comigo, me dá um sinal, fala comigo. Eu lembro que o Senhor me visitou aquele dia no trabalho e eu comecei a chorar sozinho, lavando o carro ali, chorar. E eu falei assim, hoje eu quero ir na igreja e eu quero que o Senhor fale comigo. E o Senhor falou comigo, falou que ia me trazer, né, para uma terra estranha, né, onde eu não conhecia. E ali eu vi isso acontecendo, porque quando eu saí do culto, os advogados falaram que eu não podia viajar, porque como eu tinha sido preso, então tinha que estar assinando ali todo mês, não podia sair do... Você cumpriu um período de regime fechado? Eu fiquei, graças à minha mãe, né, eu fiquei 15 dias preso da primeira vez, 3 dias preso da outra vez, então foi muitas vezes assim, a minha mãe
A minha mãe pagando muito dinheiro, né, para mim Ela poder sair. pagava a sua fiança. Isso, ela pagava a fiança, pagava o advogado para mim poder sair. Dona Cíntia, você é um anjo. E ali eu falei assim, até aqui chega, né? Cansei. Eu lembro que aquele dia eu tomei a palavra do pastor assim, e falei assim, eu vou me firmar. Mas eu vim pra cá e recomecei tudo de novo. Aqui Você na França. chegou na aqui? França. É. Ah, você veio pra cá e você fez aqui ou você... Não fiz aqui, mas eu financiava lá. Meu Deus, business. Aí eu financiava. Empreendedor. Você financiava o crime lá. Isso. Então eu trabalhava aqui, eu mandava dinheiro, a gente comprava armamento, comprava droga e Deus começou a fechar. E depois eu conto a parte boa. Ah, tá Eita, certo. Jesus. Guardou o mistério. É. Aí Fecha aqui. voltamos pra Ana Paula e agora, né, a gente Assim. já pegou esse testemunho aí, grande, né? Mulher, rapaz. Mulher. E aí você vem pra cá toda quebrada, Toda literalmente. Corpo, alma e coração. Sim, quebrada. Chega aqui e tem um encontro com Deus. Eu Como tive foi uma isso? pequena experiência, né? Aham. Porque depois eu tive que ir embora, né? Eu tive pequenas experiências porque como lá na Guiana é como se fosse um pouco Brasil, né? Tem muitos brasileiros, então você tem muita igreja, né? Então tem sempre alguém evangelizando, alguém falando. E assim, eu tinha uma amiguinha de escola que eu perturbava ela, porque ela era crente, né? Eu perseguia aquela menina o tempo todo. Mas eu lembrei dela, né? Quando ela falava e tal, Ana Paula, vamos pra igreja, não sei o quê. E eu xingava ela toda. Naquele momento ali, eu fui, né? Aquilo ali foi trazendo a minha memória. Quando eu vim pra cá, eu lembro que eu cheguei, aí disseram pra mim, o médico falou assim, olha, você vai ser operada com 3 dias, né? Aí eu, já tô 3 dias quase morrendo, só que eu não falava muito, né? E na mesma hora ele voltou, assim, quase muito de madrugada e falou assim, você vai ser operada amanhã cedo com urgência. E aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque a Guia não falou que a sua coluna vertebral tá fraturada em 3 morceaux. Uhum. Aí ele falou assim, não foi escrito no dossiê, então se a gente demorar mais ainda, vai prejudicar mais ainda pra você, né? Então, no outro dia, eu já fui pra sala de cirurgia, né? Eu fui pra sala de cirurgia e aquela sala de cirurgia ali foi pra me aprender, porque minha irmã, eu era assim, a bichona, entendeu? Eu tinha assim, eu criei uma imagem dentro da minha cabeça. Já que eu tenho que me proteger, eu tenho que ser bichona, entendeu? Então, tipo assim, como era eu, então eu não posso, sou durona. Só que naquela sala de hospital, eu tive que me humilhar. A bichona ali foi embora, entendeu? Porque, tipo, eu tava de fralda, tipo assim, o povo vinha me dar banho, tirava minha fralda, então cadê a bichona? Aí você não é mais bichona, entendeu? Aquilo pra mim foi muito difícil. Acho que, assim, Deus, assim, literalmente eu fui quebrada na mão, não só na mão, mas, entendeu? Fui quebrada mesmo. E ali eu ficava assim, quando eu saí da sala de cirurgia, eu tive uma perte de memória pouca, né? Eu fui perdendo um pouquinho, depois foi desenvolvendo. Foi atingida a minha vista, eu não ouvia direito, então foi um tempinho pra mim me recuperar completamente. Eu renasci, né? Sim. Eu renasci completamente. Aí eu fazia kiné, tudo tinha no hospital, tava aqui na Sala Petriel, um hospital muito bom. Só que a diferença do meu marido e eu é que ele é lindo, maravilhoso, né? Não parece, ele não é. Nunca quis, só que eu quis essa vida, né? Eu dizia, eu quero, né, ser mulher de bandido ou mulher de outra mulher de bandida, não importa, mas eu quero. Eu gostava da adrenalina, né? E assim, eu era muito corajosa. Eu sempre fui uma pessoa muito corajosa e então assim, eu não tinha medo de nada. Sabe? Então, assim, eu disse assim, se for pra entrar no tráfico, eu entro. Se for entrar na prostituição, eu entro. Aonde tinha alguma coisa que eu pudesse me mutilar, eu entrava. Hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que eu fazia isso pra matar minha dor. Entendeu? Eu comecei a fazer várias tatuagens no meu corpo porque eu tinha prazer na dor. Então eu falei assim, faz uma tatuagem aqui, do nada, a gente tá aqui bebendo, aí o cara é tatuador, vem cá, faz aqui pra mim. Mas por que do nada? Faz qualquer coisa. Por quê? Porque eu gostava de sentir dor no meu corpo.
E eu sei que isso vem de abusos, é tipo assim, uma criança que nasce, eu não nasci, ai, que menina bonitinha, vamos dar... Não, eu nasci já quase apanhando já até pequenininha, entendeu? Então assim, pra mim, dor, eu já tava acostumada naquilo, era um prazer sentir dor, sabe? Eu gostava, matava a minha dor. Então assim, eu queria isso pra minha vida. Então, dentro desse hospital, quando eu entrei lá dentro e que eu fiquei todo esse processo, o médico falou assim, olha, você não vai mais andar. Né, eu falei assim, bom, agora, né, aí eu comecei eu tinha um telefone aqui do ladinho, porque como meus familiares não veio comigo, né, me ligavam, eu pegava, tacava na parede, e eu era a base de morfina, aí o médico tinha percebido que eu já adorava demais essa morfina, porque eu pedia toda hora, e tipo assim, por um tempo eles me deram morfina, tanto que eu queria, tinha um aparelhozinho, mas depois era eu que pedia, só que eu tava pedindo assim toda hora, então assim, tinha um lá que ele falou assim, olha, você não pode continuar, mas como eu usava também, então, tipo assim, aquilo ali era bom pro meu corpo, pro meu sangue. E foi daí que eu comecei a ter crises de pânico, comecei a ter várias crises dentro do meu quarto, e eu gritava dentro do quarto, eu tava tendo alucinação, eu dizia que o avião ia cair, as enfermeiras desligavam o meu bip, porque eu ficava toda hora chamando, então elas desligavam pra mim não ficar enchendo o saco. E aí eu lembro que teve um belo dia, né, que eu comecei a gritar, né, eu falei assim, ai Deus, tu existes, quem tu é, sei lá, fala comigo, faz alguma coisa, me tira daqui, me cura, eu não fiquei em crise, em choque, sabe? E eu lembro, Karine, isso é pra quem crê, mas é uma experiência que eu tive, eu lembro que eu ouvi uma voz. E aquela voz dizia toda a minha história, toda a minha trajetória. Eu lembro que teve uma hora que era como se fosse vários vagões passando na minha frente. E eu lembro que em cada vagão era parte da minha história, da minha infância, até o acidente. E eu lembro que aquela voz dizia assim, mas você tá viva. Aquela voz dizia assim pra mim, você tá viva. Só que pra uma pessoa que nunca teve um encontro com Deus, ela podia ser qualquer uma voz. Sim. Pra mim podia ser qualquer um Deus, podia ser qualquer uma voz. Até se fosse, né, do espiritismo, candomblé, não importa. Pra mim era uma voz só. Mas hoje eu sei que era a voz do Senhor, porque o único que poderia me dar aquela vida era Deus. Né? O único que me livrou foi Deus. Então eu lembro que ele falou assim, mas você tá viva. E eu começava a ver cada vagãozinho, toda aquela minha história. Eu falei assim, nossa, mas realmente eu tô viva. Mas e aí, fez alguma coisa comigo? Não fez nadinha comigo. Tô viva, então pronto, então tô viva. Já que eu tô viva, eu tô viva. E infelizmente, né, eu era muito dura do coração. Eu tinha um coração muito duro. Minha mãe, eu lembro que um dia ela falou assim, Ana Paula, você é muito má, você não consegue amar ninguém, você tem um coração muito mau. Você ficou seca por dentro, muito. Né? Aí eu falava assim, eu sou mesmo. Eu falava assim, eu sou mesmo, sou muito mal mesmo, sou ruim mesmo. Tipo assim, eu admiti e gostava. Era uma revolta tão grande, um nível tão alto, que ultrapassou a minha consciência. Minha consciência ali, o inimigo mesmo, ele pegou pra ele. Agarrou pra ele. Então, quando eu cheguei aqui, infelizmente, né? Igual o Jefferson falou, o mundo ele nos abraça por causa de muitas ausências que a gente tem no nosso interior. Eu conheci uma pessoa, um rapaz, só que pra mim todo rapaz que tinha que se aproximar de mim tipo assim, você quer estar comigo, você tem que me dar alguma coisa. Então, pra mim, homem só servia pra comprar ou me dar alguma coisa, entendeu? Então ele se aproximou de mim. Mas eu acredito também que foi um propósito do Senhor, porque eu não tinha roupa, não tinha nada, né? Ninguém tinha mandado nada pra mim, eu vim assim mesmo, né? Sozinha. Eu não tinha roupa e ele tinha percebido que eu usava sempre a mesma calça comprida, né? Aí eu lembro que ele chegou aos poucos comigo, só que o diabo ele te dá, mas ele quer alguma coisa em troca. Então ele falou assim, eu vou comprar sua roupa. Eu tinha um cabelo do seu tamanho, bem grande, mas como eu fui cuspida, então eu fiquei na lama. E a lama entrou muito no meu cabelo. E como eu tinha que logo, foi tudo muito rápido, entrar num avião, ninguém cortou, ninguém lavou, só amarraram o meu cabelo, né? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, que lavaram o meu cabelo. Só um momento, Ana Paula, você saiu do hospital pra cá? Sim, eu vim de avião. Foi isso? Ela Sim. veio... Sim. Ela veio pra fazer a operação pra cá. Aqui. Ela saiu do hospital lá, eles não De quiseram lá. operar Não ela. quiseram, E trouxe ela pra cá. Te enviaram pra cá, Sim, você chegou fizemos 8 acidentada horas de viagem. E conheceu esse rapaz logo... Sim, nesse período. Depois que eu fui operada, depois que eu fui... recebeu Sim. alta? Não, fiquei no hospital. Eu morei no hospital, porque a minha família é da Guiana, eu não vim com ninguém aqui. E como eu era...
eu tinha passado já pelo juiz, eu não tava na autoridade dos meus pais, entendeu? Era tudo pelo juiz. Então, assim, minha tutor não era meus pais. Sim. Então, eu vim aqui sozinha. Para os meus pais virem depois, era todo um processo para um dos dois poderem vir me acompanhar. Porque eu era de menor. Mas como eles brigavam muito, então, todas as vezes que eles brigavam, entrava dentro do quarto quando eu estava na Guiana, eu passava mal. Então, foi proibido dos meus pais virem me ver no quarto. Porque eu já estava entre a beira à morte, então, algum mais eles vinham, eu passava mal, porque eu tinha aparelho dentro de mim, eu tinha aparelho pela boca. Então, quando eles vinham, pitava, eu ficava muito mal, né? Porque eu fiquei com falta de ar, porque o meu pulmão tinha compressor. E eu tava com como é que fala? Interno. O sangue ficou tudo por dentro. Sabe? Hemorragia, né? Uma hemorragia interna. Então, eu fiquei com isso. Então, eles vinham, eu paniquei, eu ficava assim, desespero. Então, eu disse, olha, não entra mais. Aí eu pedi, eu falei assim, por favor, não permita que os meus pais entrem aqui dentro do quarto. Então, eu vim sozinha pra cá. Fiz 8 horas de viagem dentro de um avião, sozinha, né? E vim pra cá. Aí foi logo que eu ia ser operada com 3 dias. Viram que a minha coluna tava com 3 fraturas. No outro dia já me operaram. Da operação, eu fiquei em adaptação, mas deitada na cama. Sem mexer, sem nada. Daqui pra cá não movimentava. Era só minha cabeça que movimentava, entendeu? Aqui não. Eu não conseguia movimentar as mãos, nem os pés. Então era todo mundo que tinha que me lavar, tirar a fralda, a sonda, eles vindo. Era tudo eles que faziam pra mim. É por isso que eu falo que meu orgulho, a bichona foi quebrada ali. Uhum. Porque isso é muito difícil pra uma pessoa Claro. quando... É eu que me cuido, vai vir outra pessoa que vai vir cuidar de mim. Tirou sua independência, Isso, né? tirou minha Sua, independência. tipo assim, aquela parte ali de que eu sou Sim. eu, é o que manda, é o que faço. Isso. Tipo, você Sim. ficou totalmente independente de outras pessoas. Sim, porque a Alice, assim, olha, você vai tomar banho tal hora. Olha, tal hora a gente vem tirar tua fralda. Você é Deus trabalhando. Sim, né? entendeu? Porque o tal É. da independência... Sim, é isso. Jesus. Então, assim, eu fui muito quebrada ali. E até porque Deus sabia que depois eu tinha que me casar, né? Vai Então... lá. Já era um preparo, né? Já era era um preparo, né? Tirou das fraldas, né? A gente conversando lá no retiro foi isso. A gente falando desse menino, eu isso. era durona. Eu andava Sim, posuda, assim, sabe? sim. Que a postura da mulher A muda. postura, sim, é verdade. Fica meio militar, Fica machuda. assim, andando assim, toda Isso, toda é verdade, pavão. sim, E aí sim. Deus vai baixando, tira Sim, uma perna, tira sim. outra perna, vai tirando. Exatamente assim, isso. Moldando, você vai... Exatamente. Não, e assim, Casamento. você pegou um gancho, né, que Deus vai tratando a gente no mundo ainda. E assim, quando ela começou, né, que saiu da parte que o Jefferson contou, é uma questão como a graça de Deus, ela é tão grande que alcançou vocês lá, assim, Sim, né, foi lá. no mundão, Foi lá. Isso. Foi lá. Resgatou você do crime, Sim. resgatou você, né, tava ali, frequentava, né, candomblé e tudo mais, e Deus foi lá, resgatou você, resgatou Sim. o Jefferson. Porque, Glória a Deus por isso, né, como sabe, nosso irmão, Deus é grande, né. Deus não me Quando ele tem escolheu um numa propósito. igreja. Foi desde o meu ventre, Vai lá. né? Quando Deus fala pra Jeremias, eu te escolhi desde o ventre, é antes. Então, assim, é antes que Deus já tinha me escolhido, né? Foi muito antes. Ele Não tem foi, seus né? escolhidos, né? Foi antes, né? Deus me escolheu Preferida. antes. Preferidinha, mas sofri bastante sem ter essa preferência. Então, assim, foi muito antes, entendeu? Então, assim, como eu gostava disso, né? Gostava de tudo isso, eu entrei também nessas coisas, eu andava com pessoas que eu já... Também ele ia, e eu também disse assim, eu quero, eu gosto, e essa é a vida que eu quero. Eu dizia realmente, eu gostava, e eu queria, e eu tinha cara de bichona, entendeu? Ele não tem a carinha, a cara dele é linda, maravilhosa. Você não entendeu? olha pra tu ele. não olha, tu vê tudo bem, Traficante, por assim, não tem como nossa, você né? falar. Cara, você era... Passava despercebido da Assaltante. polícia. Ele passava desapercebido. Se eu passava... Opa, volte aqui. Eu era pequenininha, mas parecia, sabe? Então, tipo assim, eu tinha postura, a voz. E como eu tive nesse lesbianismo, a gente sabe que tem um lado mulher, o lado homem. Então, eu era o lado mais homem. Então, assim, eu entendo por que eu queria ter esse lado de homem. Porque eu não tinha um pai. Então, eu disse assim, eu não tenho pai. Hoje eu entendo, né? Eu não tenho pai, então a gente acaba pegando esse rolo. Esse como é que eu falo? Esse chamado, vamos dizer assim, entendeu? Você é o seu pai. Isso, eu sou meu Vai. pai, entendeu? Então aquilo que ele fez pra mim, eu vou fazer com a outra, entendeu? Porque eu queria, então já que eu não tenho, eu vou fazer pra alguém.
Entendeu? Então eu pegava essa responsabilidade. Quando eu fiquei nesse hospital, aí eu conheci esse rapaz, só que infelizmente o cidadão, né, comprou roupa pra mim e tal, ele vendia, né, maconha, mas era de, como é que fala? Eu não lembro como é que era o nome que ele dizia aqui, que era uns tabletezinho. Não é igual na Guiana, que é a folha, o tabletzinho, né? Então, assim, ele tinha, né, um tablet desse tamanho assim, né, tipo um chocolate grandão assim. Aí eu lembro, ele falou assim, olha, e se você vender pra mim aqui no hospital? No hospital? Dentro do hospital, né? Falei assim, E como que ele foi? Ele trabalhava lá? Tem alguém que vende. Não, eu falo assim, esse rapaz... Esse rapaz, ele vinha da Martinique, ele também quebrou a perna, era um aleijado igual eu. Tava no mesmo quarto? Não, peraí, deixa... Não, era zona diferente, era uma zona diferente. A minha Ela zona conheceu era ele lá. eu conheci Os dois eram pacientes. Ele tava de paciente lá. Porque eu fiquei na cadeira de roda, né? Eu vi pela primeira vez, eles me deram uma cadeira de roda, que era pra mim viver minha vida na cadeira de roda. Ele, como tinha sofrido, quebrou a perna... Acho que o pessoal vai estar com a minha cara assim. Né? Olha, ele também tinha cadeira de roda, Olha então só. era 2 na cadeira de roda. Eu falo assim, né? Tramando vendeu... eu lembro assim que ele me empurrava, né, como eu não conhecia direito usar a coisa, né? Eu tentava assim, né? Porque eu não era acostumada com cadeira de roda, né? Assim. E eu lembro que ele tinha uma perna quebrada, né? Que não mexia, a outra mexia. Eu lembro que ele só fazia assim. Ele fazia assim na cadeira de roda e eu ia pra lá. E tipo assim, era assim que ele me ensinou, entendeu? Eu vou mostrar uma foto que eu tenho uma foto que até hoje minha mãe guarda, né? Que é uns tojozinhos que eu tenho, que eu botava aqui na cadeira de roda, sabe? Eu colocava aqui e a gente conheceu quem vendia lá dentro, né? A gente sabe de tudo que acontece, blá, 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 blá. Essa parte tem que pular. Então ele pegou e falou assim, eles viam que eu não tinha condições e que eu era sozinho, né? As pessoas, elas nos observam quem estão ao redor da gente, principalmente nós, mulher. O homem, ele já vê a fraqueza, já viu a necessidade da mulher. Então ele sabia que eu precisava. Ele falou assim, então você vende assim, você ganha um dinheirinho, né? Aí eu comecei, então eu trocadinho. E eu tava precisando, né? Então eu comecei dentro do hospital, né? Graças a Deus, né, nossa, foi muito livramento de Deus, né? Porque não era nem pra mim estar aqui. Então assim, eu comecei naquilo ali, eu achava bom, não tinha essa consciência pesada, não tive palavras igual ele teve, né? Ele teve uma mãe que não foi lá, lutou e fez. Eu não, aquilo ali tá ótimo pra mim, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vamos prosseguir nisso aí, entendeu? Tinha ganhado um celular deles, que me deram um celular, né, pra mim usar sempre o celularzinho, começava a descer, eu fumava lá também, e assim, gente, eu tinha muitos amigos, viu, meus amigos eram tudo aleijadinho, mas ele era bom, a gente tinha uma mesa, aí tinha um que foi quebrado não sei do que, outro que era viciado não sei do que, outro que caiu lá não sei quantos, todo mundo quebrado, a gente se unia aqui na mesa, a gente comia junto, eles festejavam o meu aniversário, né, a gente fazia... Ficou quanto tempo no hospital, Ana Paula? Um ano, mais de um ano. Sim. Mais de um ano? Sim. Meu Deus. Eu fui com 16 Por quê? anos. Aí tinha que fazer quiné, né? Fisioterapia, sim, era o quê? porque eu não andava, então assim, né? Tipo, eu acho que eles enviam ela pra cá. Guardaram como era menor de idade, né? Não tinha tutela de pai e mãe. O hospital teve que guardar. Sim, eu estudei no hospital. Eu fazia o CNED, né? Que é online, você pode fazer faculdade online aqui. Eu fazia o CNED, a professora vinha, tudinho. A nação também foi uma bênção, né? A nação. A nação foi uma mãe e um pai pra vocês. Por intermédio do Senhor, né? A nação francesa acolheu vocês de maneira diferente, né? Mas... eu não gostava da França muito não, né? Bom, eu venho da Guiana, então assim, é um departamento francês, né? Então, tipo assim, pra mim era normal, né? Então, assim, eu vim, aí eu continuei a fazer minhas vendazinhas e ele também continuou a estar lá, né, e tal. Eu fiquei durante um bom tempo, só que teve uma hora que alguém chegou porque aqui tem muitos civis, né? Então, tinha muito civil dentro do hospital, né? Aí o cadre chegou comigo, o chefe falou assim, olha, você vai ter que ir embora daqui, você já vai completar 18 anos, chamaram meus tutores e tudo mais, fizeram uma assinatura, meu pai teve que vir, né, nessa hora teve que vir, porque eu tinha que ir embora,
Eu já tava ficando muito suja lá, sabe? Então, me expulsaram praticamente desse hospital. Né? Olha, já acabou, você pode ir, vai embora. É melhor que você vá logo embora. Porque já tava chegando aonde eles iam me pegar. E eu já ia completar 18 anos. E Deus, ele me poupou disso. E eu vim embora, né? A minha única, assim... Você foi embora pra Guiana nesse Sim. caso.